Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Que bom que vocês já estão conectados com a gente aqui. Vou aguardar só um pouquinho, tem mais alguns chegando, e a gente já inicia o nosso estudo. Sejam bem-vindos, hein? Muito bem, de fazer mais um teste aqui. Vocês conseguem me escutar bem? Sim. Faz um certinho assim que eu vou... Beleza. Seu Eduardo, tudo certo com o senhor? Tudo bem. A Eugênia está conectada com a gente. A Yolanda, seja bem-vinda. A Simone também está aqui ligada com a gente. A Patrícia também. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Tá? Nós vamos ter mais alguns chegando, mas acredito que a gente pode já entrar com o nosso assunto, porque temos que respeitar o nosso horário, né? Hoje até eu acabei não colocando a música, eu sempre coloco a música de introdução, o pessoal ir entrando no começo, mas hoje eu saí de uma conexão de uma live, preparei aqui essa nossa apresentação e já estamos entrando. Hoje veio na sequência aqui de outra reunião, mas é um prazer estar com vocês. Vou pedir mais uma vez, então, que o meu amigo aqui, o Eduardo, se puder fazer essa oração para nós e a gente, então, entrar com o nosso estudo. Ok, oramos. Pai amado que está no céu, por esse momento nós queremos te agradecer, Paizinho, em nome do teu santo e amado Filho, que nos deu entendimento, teu Santo Espírito, Pai, para que possamos, juntos, unidos numa só fé, num só pensamento, Pai, entender a tua palavra que deixaste para nós. Em nome do teu santo e amado Filho, eu oro e agradeço, Pai. Amém e amém. 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 Maravilha. Nós estamos na nossa sexta lição, nosso sexto estudo. Já estamos aí dentro da nossa proposta, já na metade do caminho, né? Praticamente na metade do caminho. E até aqui algumas coisas a gente pôde aprender, reaprender, relembrar, né? E a gente estudou na quinta passada sobre a morte, o mistério da morte, e ali vimos como a Bíblia nos traz esperança na mensagem que Deus deixa para a gente, inclusive com a vitória da ressurreição de Cristo, que nos traz também a certeza, a confirmação de que Ele também irá nos ressuscitar, né, no contexto da morte, né? Por isso é bom estar, né, com a vida entregue nas mãos desse maravilhoso Deus. Hoje, o nosso tema é a verdade sobre a lei de Deus. Eu vou compartilhar com vocês aqui já o nosso estudo e assim a gente conseguir dar sequência ao que nós temos visto até aqui. Deixa
Deixa eu só separar aqui. Muito bem. Apareceu para vocês o estudo aí? Já deixei ele Sim. com... Ok. Ah, maravilha. Então, só vou puxar ele aqui para a parte do início. Muito bem. Então, está aqui. A verdade sobre a lei de Deus. E aqui já começa com um texto muito interessante, Isaías 42, 21. Eu vou ler para vocês esse texto, que fala que nível de importância Deus dá à sua lei. Então, vamos ver ali Isaías 42, 21. Vou abrir aqui a Bíblia e vou ler aqui para vocês. Isaías 42. Muito bem. O texto bíblico diz assim: Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Então aqui a gente percebe que o nível de importância que Deus dá à sua lei é realmente muito grande. Grande e gloriosa é o nível que ele coloca. E aqui a nossa resposta, então, para facilitar a vida, é o que aparece agora na sua tela. Grande e gloriosa é a lei de Deus. E se Deus considerou assim, quer dizer que nós devemos também considerar. Agora, a outra pergunta é: quantos são os mandamentos da lei de Deus? E aqui traz o texto de Êxodo, capítulo 20, dos versos 3 a 17, que resumidamente eu vou citar para vocês. Esse texto de Êxodo 20 é onde a gente encontra ali os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, a partir do verso 13, ele diz, eu vou dar o resumo para vocês, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, e também não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então, são 10 os mandamentos, e aqui é a resposta, são 10 mandamentos, né? A quantidade deles. E aqui, o que eu falei para vocês está já aqui marcado, né? Não terás outros deuses, princípio da lealdade. Não farás para ti imagens, a adoração. Não tomarás o nome de Deus em vão, ligado à reverência. Lembra-te do sábado e a dependência. Honra teu pai e tua mãe, respeito. Não matarás, amor ao próximo. Não adulterarás, pureza. Não furtarás, honestidade. Não dirás falso testemunho, verdade. E não cobiçarás, contentamento. E aqui tem a ver com a proteção, né, de acordo com cada um desses que vocês podem ver, né? Lealdade, proteção contra a idolatria, contra a profanação, contra a irreverência, contra a proteção da saúde, a questão aqui do honrar pai e mãe, a família, não matar a proteção à vida, não adulterar tem a ver com a proteção do casamento, do matrimônio, o não roubar o patrimônio, o não mentir, né, não gerar falso testemunho, é a reputação da pessoa, e não cobiçar é trabalhar contra o egoísmo. Então é bem interessante que Deus visualizou a constituição das necessidades humanas e a proteção humana também. Então é bem interessante aqui essa lei que nós chamamos do decálogo, né, dos 10 mandamentos. Agora uma outra perguntinha que nós temos aqui, a terceira pergunta é: Jesus alterou algum dos mandamentos? E algumas pessoas comentam que o fato de Jesus ter morrido na cruz, que com isso ele aboliu os mandamentos e abriu-se agora a porta à graça, à salvação pela graça em Jesus. Será que é isso mesmo? Vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 5, verso 17. Também vou compartilhar com vocês esse texto aqui, vou ler. Vamos só procurar aqui na Bíblia. Mateus capítulo 5,
verso 17. O texto diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Olha que texto interessante. Jesus está dizendo, então, aqui, que ele não veio abolir. Então, a resposta, Jesus alterou algum dos mandamentos? A resposta é não. Bem simples. Não. Mas se quiser colocar uma resposta mais completa, ele não alterou. Ele veio cumprir a lei. Né? Então, bem fácil essa. Agora, a outra pergunta. Qual a função da lei de Deus? Para que ela serve? Aí vem Romanos 7,7 e para a gente marcar verdadeiro ou falso. Então, vamos ver aqui Romanos 7,7, outro texto bíblico nosso aqui. Só abrir aqui também. Romanos capítulo 7, o verso 7. Diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, aqui a essência, né, a gente pegou do texto que se não fosse a lei, a gente não ia descobrir o que é o pecado. Então, vamos ver o que a gente está, o que a gente tem que marcar aqui, né? Primeira frase: a função da lei é mostrar que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Será que essa é verdadeira ou essa é falsa? A outra frase: mostrar que o ser humano consegue cumprir toda a lei sozinho. Verdadeiro ou falso? Essa última aqui é falsa. A gente não consegue cumprir a lei sozinho. A gente depende de Deus. Na verdade, a gente já sabe que a lei é muito fácil de ser quebrada. Se a nossa vida não estiver em harmonia com Deus, com Jesus, muito mais ainda. Com Deus, a gente já, pela natureza humana, a gente pode ter as nossas fraquezas e precisamos estar fortes com Jesus para ir vencendo. Imagina sem Jesus. Que tragédia, né? Agora, aqui, a função da lei é mostrar que somos pecadores. Isto é, a lei mostra o que está certo e o que está errado em nossa vida. E a gente reconhece que precisamos de um Salvador. Então, como Paulo falou lá em Romanos, se a gente não soubesse da lei que não deveria cobiçar, a gente não ia descobrir que isso estaria errado. Né? A lei nos mostra isso. É como um papel de um espelho. Né? O espelho mostra o que está errado. Se o nosso cabelo precisa ser penteado, né? Se tem alguma coisa no rosto que a gente precisa ali lavar o rosto, alguma sujeira. E o espelho faz isso. O espelho não penteia o cabelo da gente, ele não lava o nosso rosto, a gente precisa de outras coisas para que isso aconteça. A mesma coisa é o papel da lei. A lei, ela não salva a gente, a lei, ela não limpa a gente, ela só mostra. O papel dela é mostrar. Né? Então, nós vamos marcar aqui o Vzinho de verdadeiro. Aqui o Vzinho de verdadeiro. Tá? É a primeira. O de baixo é falso. Daí eu vou deixar em branco aqui. Tá? Vou só marcar o verdadeiro. Tá bom? Aqui em azul tem um exemplo. Tá? A Lei Maria da Penha foi criada homenageando Maria da Penha Fernandes, uma mulher que sofreu diversos tipos de agressões de seu ex-marido, chegando a ficar paraplégica. O objetivo dessa lei é proteger mulheres de agressões de todos os tipos. Da mesma forma, a lei de Deus existe para nossa proteção. Um exemplo é o sexto mandamento que diz: não matarás, que não só impede de cometer homicídio, como também exige que outros não façam a nós. Então, assim como a gente tem as nossas leis humanas, né, de direito, tanto na parte de segurança como na parte de trânsito também, né, para os carros, já pensou o que seria se não houvesse limite de velocidade, se não houvesse sinal vermelho, como é que ficaria? Ou se pudesse, de forma livre, cada um fazer a sua própria lei, ia ser só mais acidente. Se com as leis de trânsito a gente já tem acidente, imagina se não tivesse. Que tragédia. Então, a lei ela tem a função de proteger, mas a lei em si, ela não salva. Tá? Bom, ok, vamos em frente. Aqui a quinta pergunta.
A fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Essa pergunta aqui é interessante. Esse texto aqui, vou até deixar marcadinho de vermelho, ó. Romanos capítulo 3, verso 31. Vamos ler esse texto. Romanos capítulo 3, verso 31. Já estamos antes no livro de Romanos. Agora vamos aqui no capítulo 3, verso 31. Olha o que diz aqui. Bem claro que o apóstolo Paulo mostra aqui, ó. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Então, em Romanos 3, 31, o apóstolo Paulo, ele afirma que a gente confirma a lei. Então, para responder essa pergunta, né, a gente tem que circular a alternativa correta. A fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? A resposta é não, de maneira nenhuma. A fé em Cristo não anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos. A gente precisa se manter. Então, a resposta aqui é não. Não. Por que não? Porque Deus me perdoa, sem dúvida nenhuma, me perdoa os pecados. Ele perdoa se eu mentir. Mas isso não me libera, né? Não me libera para continuar mentindo depois. Eu não tenho uma libertação disso, né? Uma liberação, melhor dizendo, disso. Ele perdoou o meu pecado, mas a lei continua. Já pensou se não existisse mais a lei? Eu menti, Jesus me perdoou, agora estou salvo. Eu posso continuar mentindo, já estou salvo, não tem mais a lei. Vê como é complicado. A gente precisa ter coerência nessa compreensão das leis, né, de Deus. Porque os 10 mandamentos, eles não mudaram, eles continuam lá. A gente precisa olhar com carinho, né, e seguir essa orientação do Pai do Céu. Sexta questão. O povo fiel de Deus, sua igreja, guarda seus mandamentos? Será que o povo que tem essa fidelidade a Deus, a igreja que quer ser fiel a Deus, ela deve guardar seus mandamentos? Então, vamos ver o texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 12, e vamos marcar a alternativa correta. Vou pegar o texto livre aqui. Apocalipse. Capítulo 14, verso 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, aquele que permanece, né, que persevera com Deus, guarda os seus mandamentos. Então, esse texto de Apocalipse 12 é fantástico. Mais à frente, a gente vai ver esse texto de novo, quando estudarmos, e aqui eu já vou dar um spoiler, né, já vou adiantar aqui, né, esse assunto, porque esse texto de Apocalipse 14 e 12, ele faz parte da característica da igreja verdadeira de Deus. Nós vamos estudar mais à frente, só adiantando um pouquinho aqui esse assunto. Então, aqui para a gente marcar a alternativa correta. O povo fiel de Deus guarda seus mandamentos? Primeira, sim, eles têm fé em Jesus e guardam seus mandamentos. Ou a segunda, não, eles têm fé em Jesus, mas não guardam seus mandamentos. Bom, a resposta aqui é bem óbvia até, né? Então, a primeira é a alternativa correta. Ok? Agora, outro texto fantástico para a gente compreender é esse de Tiago aqui, 2, 10 a 11. O que acontece se deixarmos de guardar apenas um dos mandamentos da lei de Deus? Vamos ver esse texto, Tiago capítulo 2, 10 a 11. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Muito bem, olha o que diz aqui. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. A trava-língua agora aqui. Então, a gente entende que se existem os 10 mandamentos
e a gente falha com um deles, estamos atingindo a lei de Deus, porque cada um deles faz parte, né, dos mandamentos de Deus. A mesma coisa, como eu citei antes ali, a lei do trânsito. Se eu atravesso, se eu cruzo o sinal vermelho, eu transgrido uma lei, um mandamento que faz parte da lei do trânsito, que é não ultrapassar, né, a via, ou não passar a via em sinal vermelho, sinal da multa. Então, quando eu transgrido uma lei dessa de passar o sinal vermelho, eu estou atingindo a lei do trânsito. A mesma coisa são os 10 mandamentos. Se eu atinjo um desses mandamentos, estou atingindo a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, a resposta aqui é: transgredimos a lei de forma igual, né? Se eu deixar de seguir um. E aqui uma frase para pensar, né? Se eu tenho uma casa com 10 portas e fechar 9 dessas portas, deixar uma aberta, minha casa ela estará segura? Isso é interessante com respeito, né, a essa comparação dos mandamentos aqui, né? Agora, como a lei, ou como a Bíblia define a lei de Deus? Romanos capítulo 7, verso 12. Vamos olhar aqui de novo a Bíblia. Romanos capítulo 7, verso 12. Ali é para a gente completar, né? Então, olha o que diz aqui. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aqui, voltando ao nosso texto, a declaração que a gente tem aqui de Romanos, deixa eu só erguer para vocês enxergarem melhor, a 7 nós já concluímos, vamos para a 8. Então, a Bíblia, como a Bíblia define a lei de Deus, eu já facilitei aqui para vocês, já coloquei algumas respostas. A lei é santa, né, como diz ali. E o mandamento, santo e justo. E depois, bom. Então, como a Bíblia define a lei de Deus, ela é santa, o mandamento santo, justo e bom. Tá? Então, é que faz bem para a gente. A penúltima pergunta, então: o que Deus promete dar para aqueles que obedecem sua lei? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 24. Vamos ver esse texto também. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 24. Vamos lá. Diz assim: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, aqueles que estão seguindo, né, o que Deus promete permanecer com aquele que está seguindo o mandamento de Deus. Deus não vai deixar, né, fora essa pessoa. Ele vai acompanhar. Então, aqui vamos botar uma resposta. O que Deus promete dar para aqueles que obedecem sua lei? Ele promete, vou responder aqui, ó, sua presença. E olha que benção, hein? A presença de Deus na vida, né, da gente é uma benção. Amém. E a última pergunta que a gente tem aqui: quantos devem guardar a lei de Deus? Será que a lei é só para alguns ou é para todos? Eclesiastes capítulo 12, verso 13 vai nos responder. Eclesiastes 12, vamos buscar aqui. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 agora. Olha o que diz aqui. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Essa expressão homem é uma referência aqui no texto à humanidade, a todas as pessoas, em outras palavras, né? Então, o que a gente, como ser humano, deve fazer? Temer a Deus
e seguir, guardar os seus mandamentos, obedecer aos seus mandamentos. Isso é essencial, é o dever de todo homem, né, para a humanidade. Então, esse texto aqui, então, diz assim, quantos devem guardar a lei de Deus? E a resposta, ela é bem fácil. Todos. É isso. Todos devem guardar a lei de Deus. E aqui um pensamento, né, uma frase que diz assim, a história registra que em todos os tempos o povo de Deus guardou seus mandamentos. Abraão, o pai da fé, cumpriu a lei, em Gênesis 26:5. Os israelitas continuaram seguindo este princípio, Deuteronômio 30:16. E Jesus espera que seus seguidores continuem sendo fiéis aos seus mandamentos. E também está João capítulo 15, verso 10, que diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, aqui, até você pode ver a conclusão, né? E o compromisso e o desafio de você compartilhar isso com um amigo. Mas agora eu vou sair aqui do compartilhamento porque eu quero olhar para vocês. Deixa eu fechar aqui a compartilhar. Agora eu posso vê-los. Muito bem. Ou pelo menos parte de vocês, né? A gente viu aqui hoje, de uma forma assim, até objetiva, a importância da lei de Deus para nós. Ela não vem para dar opressão, ela não vem para ser um peso, ela vem para nos proteger. Já pensou se não tivesse o mandamento de não matar, né, de não adulterar? Como é que seriam os relacionamentos? Como é que as pessoas viveriam? Se hoje, com a lei, que a lei do não matar não é só na Bíblia, nós temos também as leis civis que falam da proteção do ser humano, que a gente também não deve matar. Já pensou o que seria se nós não tivéssemos essa lei? Que tragédia. Ou dos filhos honrarem os pais, né? Os pais, já tendo essa questão, já acontecem problemas. Imagina se não tivesse uma determinação que protegesse, não protegesse os pais, que tristeza, né? E assim por diante. E ainda mais aquilo que tem a ver com Deus, né? Não ter outros deuses, né? Não tomar o nome de Deus em vão, não criar imagens para que a gente adore. E quando a gente fala de imagens, alguns já pensam, às vezes, num ídolo, em alguma coisa assim. Mas às vezes a gente pode criar imagens sem a gente estar consciente. Às vezes o nosso trabalho pode ser o nosso ídolo, a gente servir mais o trabalho do que a Deus, mais o trabalho do que a própria família. Às vezes a família pode se tornar um Deus para a gente, né? Que a aprovação ou a desaprovação deles pode abalar até a nossa fé. Então a gente precisa lembrar que Deus ele colocou a sua lei para nos proteger e também é uma demonstração do nosso amor com Ele. Agora eu abro aqui, antes da gente concluir propriamente, se vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto de hoje. Aí pode abrir o seu microfone e perguntar. Não. Ou se quiser comentar alguma coisa também, testemunhar, enfim. Tranquilos? Tranquilo. Muito Então, bom. tá bom. Então, tá bom. Eu vi que chegou um pouquinho depois aqui a Fabiana, temos aqui a Regina, a Michele também chegou aqui agora há pouco, acho que a Marilene já estava, né? Agora eu fui admitindo, mas a gente fica feliz em ver que vocês estão persistindo, né, em acompanhar aqui esse estudo, e nós só crescemos ao estudar a palavra de Deus. E aos que chegaram um pouquinho depois, vai poder acompanhar a nossa gravação. Depois eu vou compartilhar com vocês no grupo, para vocês verem a nossa gravação, até os pontos que vocês não viram. E vou compartilhar novamente o PDF desse estudo, para que você tenha acesso a ele, caso você já não tenha ele em mãos. Eu acho que talvez grande parte dos que tem nos acompanhado tiver acesso a esse material também físico. Talvez um outro que está mais distante, temos amigos espalhados pelo Brasil que têm acompanhado, e até fora do Brasil. Temos um pessoal que se inscreveu aí há poucos dias de Angola, na cidade de Luanda, e eles geralmente têm acompanhado mais os vídeos, e aí eles interagem aí pelo WhatsApp, numa conversa mais privada, mais particular. Então, a gente está, podemos dizer assim, internacional praticamente, né?
Então, com a rede social, com a internet, a gente abre um curso que ele não tem fronteiras, né? Graças a Deus por isso. E que hoje, ao estudarmos sobre a lei de Deus, nós tenhamos essa decisão de seguir a vontade de um Deus que é o melhor para nós e sabe todas as coisas. Eu pergunto, você aceita seguir a vontade de Deus e seus mandamentos? Sim. Então, aquele que acompanha a nossa gravação, se quiser também erguer a mão para Deus ver a sua decisão, aqui os que estão com vídeo, eu posso visualizar também. E eu quero agora fazer a oração por vocês. Michele, tudo bem? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque temos aqui pessoas que se deparam com a tua verdade sobre os mandamentos e de forma simbólica elas têm a mão erguida, demonstrando que aceitam a tua lei, querem seguir a tua vontade, receber as tuas bênçãos e ter a certeza da tua presença na vida delas. Muito obrigado, Pai, por essa bênção. Esteja com cada um que está aqui nos acompanhando. E nós nos colocamos em tuas mãos. Abençoe aqueles também que estão acompanhando a gravação desse estudo. Que eles se sintam também abraçados e abençoados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Hoje nós estamos no meio da nossa caminhada do estudo, e o próximo nós vamos trabalhar com um tema que também é interessante, é debatido, que é o Dia do Senhor. Que dia é esse? Esse será o tema do nosso próximo estudo, será o nosso 7º estudo. Deus te abençoe e até a quinta-feira que vem. Com um detalhe, na quinta-feira que vem. A próxima semana, na verdade, na próxima semana eu vou avisar para vocês, vão ter uma pequena alteração de horário, mas eu vou avisar no grupo do WhatsApp também, mas nós teremos ali uma programação especial que a gente estará fazendo em alguns pontos aqui das nossas igrejas onde nós atendemos. E na quinta-feira que vem ainda será às 8h30, mas no dia 24 nós faremos o estudo um pouquinho mais tarde. Vai ser, ao invés de 8h30, nós faremos ali às 9h30. Vai ser uma hora depois, vai ser um pouquinho mais tarde, mas vai ser em especial só esse dia, tá? Por causa de uma programação que nós temos, mas já estou avisando vocês aí. Então, acredito que vai dar tudo certo. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço, um bom descanso para vocês, na bênção do Senhor. Tchau. Amém. Tchau.